bebê, mas depois esse bebê não foi o filho que eles esperavam, o comportamento, né? Ou seja, esse filho não se tornou filho, entendeu? Essa relação foi ruim, a relação não foi boa como eles esperavam, eles pensavam que poderia ser. Então, assim, eu vi eles perdendo assim, a oportunidade de ter encontrado uma criança no perfil mais difícil, né? A possibilidade de serem pais. Não consegue, não existe adoções perfeitas, né? Eu vim para cá, eu escolhi essa oficina justamente pela realidade da minha cidade. Lá a gente tem abrigos municipais e o município ele tem um abrigo que só estão disponíveis crianças com deficiência, crianças especiais. Não tem ninguém. E não tem assim, o grupo de apoio que tinha, ele acabou. Ele não existe mais, ele faliu. Então, assim, se adotar uma criança saudável, bebê, já não é fácil, assim, já não existe tanta... Imagine uma criança especial. Fazem 2 meses que a gente perdeu um especial lá. Digo a gente porque acaba que você é de lá de dentro, era uma casa sua. E ele tinha paralisia cerebral e ele tinha 16 anos. Ele se alimentava por sonda, ele respirava por oxigênio e a vida dele foi uma luta, mas ele era a alegria da casa. Então, assim, perder ele foi muito difícil para todos nós, assim. E a minha ideia era tentar fazer com que na minha cidade tivesse um grupo de apoio. Tentar fazer com que na minha cidade as pessoas fossem mais bem informadas. Porque o cadastro e o grupo de apoio é feito num lugar só, eu acho. Quando o pessoal quer adotar, eles não mostram para os usados, se inscrevem, se habilitam. Então, assim, é difícil, porque muitas crianças estão sendo devolvidas, porque não existe uma preparação. Então, a gente viu que a gente precisa de algumas características especiais, sim, dessas pessoas, até para saber o quanto cuidar, até saber que pode perder muito mais rápido dessa criança. Lídia, nós não falamos dos nossos temores. Eu preciso falar. Eu reconheço toda a sua autoridade, mas eu preciso falar do meu temor. Até porque eu me investi de um papel que já é, né? Assim, acho que o maior temor, não sei se os colegas compartilham, que fizeram ali comigo o papel da justiça e da comunidade, é assim, é justamente esse, né? Encontrar a família certa para a criança certa, né? Aí você fica ali, assim, eu até me emocionei também, né? E eu escolhi essa oficina por já conhecer a Lídia, sou fã dela, assim, declaradamente. Declaro isso sempre pelo trabalho dela, pela visão que ela tem. Eu admiro muito mesmo. E porque sempre contribui assim para eu ampliar a minha visão, né? E mais uma vez isso aconteceu, Lídia, assim. Porque eu vou sair daqui com uma resposta no meu coração que é assim, tem uma família para cada criança. A gente tem que encontrar. A gente tem só que encontrar, assim, ter paciência, né? E de não impressionar também. E assim, e aí a gente tem que até mediar, né? É difícil mediar, mas estamos aí. Uma preocupação que eu tenho e que a gente vê no dia a dia da vara é a necessidade do acompanhamento pós-colocação. A gente está falando muito da preparação, mas muitas vezes você prepara e na hora da química você não dá o suporte. E nós temos muita dificuldade por conta da demanda processual, da demora do andamento dos processos, chegar à equipe técnica, os casos, o conhecimento dos casos. Então, aqueles casais, muitas vezes, eles não têm aquele suporte necessário naqueles primeiros meses, que são aqueles mais críticos, né? E isso, daí vem as devoluções, né? É uma coisa que eu ia falar agora. Então, quais são as soluções? Tem algumas questões que a gente precisa prover,
que também não é o acaso, né? Não é o caso que a gente vai achar, vai aparecer uma família, tem que ter uma busca ativa, e a gente pode fazer, inclusive, uma busca ativa. A gente viu que a religião tem a ver, mas nem sempre tem a ver, pode ter a ver, pode ser ateus com grande questão ética e moral, como a gente viu. Nós temos que ter equipe nos juizados, nas equipes, quer dizer, fornecer listagem de entidades de apoio regionais, listagem de coisas. Se você tem uma criança com HIV, você vai fazer uma lista, o que é um HIV, vai esclarecer, vai ver quem são as entidades de apoio, vai encontrar na comunidade um médico que se habilite a seguir aquela criança, por exemplo. Isso não é difícil, porque às vezes é difícil conseguir voluntário e apadrinhamento e coisa a longo prazo. Agora, um profissional que siga uma criança, não é? O que você ia falar, Eliane? Essa concreta desse grupo pós-adoção, no meu caso, eu adotei a Sabrina, que eu já sabia que era especial, o Leonardo era dito como normal e depois a gente veio saber que era especial, e foi fundamental um apoio de um grupo. No meu caso, agora tem tão presencial no caso da Tardia, do qual eu participo, mas tinha um grupo no caso virtual e que me apoiou. Que médico especialista, você que adotou, você que tem essa especialidade, você, essa medicação para aquele médico, então, e essa troca de pessoas que, e assim, não na questão assim, eles são especiais nas suas necessidades biológicas, né, físico, neurológico, e atrás disso ainda tem aquela questão toda da adoção. Então eu senti muito apoio de outras famílias, que tinha a Ju, por exemplo, que adotou o autista, né, que a gente conhece do mesmo grupo, né, o AEA e tal. A gente sentiu aquela firmeza assim, nossa, eu não estou sozinha nesse barco, eu quero acertar. Outras famílias que adotaram, que acolheram essas crianças especiais. Então essa questão do grupo pós-adoção, nossa, isso aí foi assim, porque parecia assim, onde que eu amarrei meu burro, onde eu amarrei minha égua, que vai me ajudar, e envolvida a adoção, adaptação com as suas necessidades. E assim, eu acho que essa questão de um grupo pós também, tanto quanto antes, o pós aí para amarrar isso pra gente, assim, foi fundamental, assim, para ter dado certo essa especial. Os outros países chamam de acompanhamento grupos pós-adoção mesmo. Então isso é fundamental. E eu tenho seguido esses grupos virtuais e estou apaixonada realmente como, né, dar o apoio um do outro. Porque a gente sabe o que é. É um grupo de autoajuda, como tantos outros grupos, mas a função do grupo é essa que nós fizemos hoje. É você não se sentir sozinho. É você saber que você tem dificuldade lá na tua, e ela tem lá na comarca dela, e ela tem... Isso que é a função. E nós somos seres sociais por excelência, seres de afeto, que precisamos um do outro. Então, esse grupo, às vezes, eu vejo depoimentos assim, as comarcas, os juizados querem, colocaram aquela criança, graças a Deus, e nunca mais vamos ver e nem saber o que está acontecendo. Então, tem que fazer o trabalhinho de casa. Se você primeiro tem que fazer um mutirão dessas crianças, né? Para saber realmente quem são, e porque tem criança que nem está no cadastro, a gente sabe, esse cadastro não funciona perfeitamente, mas saber se eu tenho lá uma criança com HIV, uma com, o que era a tua? Nefropatia, cardiopatia, autismo, faça uma listagem, peça convênios com os cursos de psicologia, vai lá, eu preciso um caderninho, um manual. Quando a gente vai em agência de viagem, que você vai viajar para a Europa, as boas agências dão um manualzinho, assim, de tudo que você vai fazer, onde é que você vai comer, onde é que você vai isso, o que você vai visitar. É assim que tem que ter. Você tem que ter, então, um manualzinho das crianças especiais que você tem. Essa é a mais velha, essa tem síndrome de Down, essa é autista. Daí você tem o cartãozinho, aonde que tem serviços. E essa ideia que tem em outros lugares, que é o apadrinhamento médico, ou apadrinhamento especializado, do psicopedagogo, do médico, que vá lá e realmente dê esse apoio pós, porque tem situações que são difíceis, que são custosas, que são isso. Agora, aqui, eu tenho certeza que tem famílias para todas as crianças, tem. E quando a gente diz essas famílias são especiais, não é para dizer que elas são caridosas, ou não. É muito mais genuíno do que isso, eu estou vendo nesse estudo. Elas realmente
tem esse cuidar, esse afeto, essa capacidade de apego maior, talvez com as outras pessoas, com certeza. Não é uma situação, só que a gente tem que olhar com esses outros olhos também. Não é assim, tem alguma coisa por trás aí, eu vou, né? Falta mesmo é um pouco de esclarecimento.